Bom, bom dia a todos que entrarem nessa live. Essa live é uma live um pouco de última hora. Aconteceu alguns imprevistos, eu ia antecipar essa live para poder antecipar o pessoal, para passar um pouco sobre do que se tratava, mas o objetivo aqui é fazer um estudo. Eu vou fazer um estudo de Provérbios, que é um livro de sabedoria, um livro de ensinamentos, um livro de liderança, um livro de negócios, um livro sobre relacionamentos, um livro que o homem mais sábio que já pisou nessa terra escreveu e deixou ensinamentos bastante interessantes e profundos para que a gente possa aplicar na nossa vida e tenha e consiga obter alguns resultados como ele mesmo conseguiu. Então, o objetivo dessa live vai ser exatamente esse. Aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos passar, são 31 dias em agosto. O ano passado eu passei os 31 dias de agosto lendo um capítulo de Provérbios por dia. E nesse ano de 2026, o objetivo é fazer a mesma coisa, ler um capítulo por dia. Então hoje é dia 1º de agosto, então o objetivo é ler o capítulo 1, ter ali alguns ensinamentos, alguns insights. Eu vou fazer isso de maneira pessoal aqui, com interpretações minhas mesmo e alguns ensinamentos que eu for tendo, e vou compartilhar ao vivo com quem quiser aprender também, com quem quiser comentar, enfim, falar qualquer coisa, algum ensinamento que teve, vai ser muito bem-vindo. Então, essa live é uma live pessoal, eu vou fazer todos os dias, até no dia 31 de agosto, cada dia tratando de um capítulo então, e passando um pouco dos aprendizados e dos ensinamentos aqui que eu vou ter através desse estudo, né? Tá ok? Então, como eu acabei de falar, hoje vai ser o capítulo 1 de Provérbios, e eu vou compartilhar a tela aqui já, para poder entrar no conteúdo. E hoje eu tô fazendo esse horário, eu ia fazer mais cedo, mas eu tive alguns probleminhas técnicos aqui, porque eu tava apanhando pra caramba de mexer na câmera, não tava conseguindo mexer na câmera de jeito nenhum, mas agora deu certo. Eu vou fazer hoje e amanhã às 8, hoje seria às 8, tá um pouquinho atrasado, mas hoje eu vou fazer às 8, amanhã eu vou fazer às 8. Mas durante a semana eu vou fazer às 6, porque por conta dos compromissos, né, durante o dia, então às 8 eu não vou conseguir, e no fim de semana eu vou fazer às 8 para poder ficar um horário um pouco melhor e dormir um pouco também, né, porque senão tá louco, né, a gente não aguenta. Dormir um pouquinho mais, porque eu durmo muito tarde. Então, deixa eu só tomar um golinho de água aqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, se entendeu, se ficou alguma dúvida, comenta aí e vê e compartilhe se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, se tá tudo certo aí. Alguém puder me ajudar aí, por favor. Tem um pouquinho de delay, gente, então se der algum probleminha de comunicação aí, vocês vão me falando. Não, beleza então, fechou. Então eu vou compartilhar minha tela aqui já. Opa. Aqui, ó. Provérbios de Salomão. Quem escreveu o Provérbios foi o rei Salomão, para quem não sabe. Como eu comentei, o rei Salomão, ele é a pessoa mais sábia e mais próspera que pisou nessa terra, a mais sábia depois de Jesus e a mais próspera que pisou nessa terra. Quem não sabe, o rei Salomão foi um rei muito rico, que teve a maior riqueza que alguma pessoa já teve na terra. E ele, quando ele teve um encontro profundo ali, um encontro com Deus, ele pediu, ao invés dele pedir vitória sobre os inimigos, ao invés dele pedir mulheres, ao invés dele pedir coisas, riquezas, ele pediu sabedoria para poder conduzir o seu povo, né? Para poder liderar o seu povo, para poder ser um rei de maneira justa e conduzir o povo de maneira justa e real, né? Melhor ali e tal. Então, a partir do momento que ele fez isso, Deus pegou e falou: como o seu coração está em pedir sabedoria, eu vou te dar sabedoria e todas essas outras coisas também.
Então, por isso que Salomão foi um rei aí de destaque e é conhecido aí como um das pessoas a mais sábia depois de Jesus que já pisou nessa terra. Então, bora lá. Eu vou anotando aqui, qualquer dúvida vocês vão falando e bora lá. Primeiro ponto aqui, então, o capítulo 1, ele vai mais ou menos explicar o que tem no livro inteiro de Provérbios. Então, ele vai passar algumas orientações aqui do que a gente vai encontrar. Então, aqui já está falando aqui, ó. Primeiro versículo. Provérbios de Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Para conhecer a sabedoria, aqui está falando para que vai servir o livro de Provérbios. Para conhecer a sabedoria, a instrução, para entender as palavras do entendimento. Fica um pouco redundante aqui, mas é realmente entender as palavras do entendimento, porque essas palavras elas te dão poder de entendimento sobre as coisas, sobre a vida, sobre as situações, sobre como a gente deve agir. Então é mais ou menos isso. Para receber a instrução da sabedoria, da justiça, do juízo e da equidade. Então, o que significa isso aqui? Significa receber instrução de sabedoria. É você ter sabedoria em todas as áreas da sua vida, se você seguir o que o livro está te falando. Então você vai ter sabedoria no relacionamento, você vai ter sabedoria no negócio, você vai ter sabedoria no trabalho, você vai ter sabedoria, se for um líder, né? Eu falo muito de liderança aí nos meus vídeos do dia a dia, talvez o pessoal me conheça por isso. Sobre liderança, então são ensinamentos ali em todas as áreas. Então vai te trazer sabedoria em todas as áreas da sua vida, independente do que seja. E justiça, do juízo e da equidade. Equidade é diferente de igualdade. Quando a gente fala igualdade, é tratar todo mundo igual. Eu tenho o mesmo tratamento para todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Então, se eu trato fulano com respeito, enfim, com qualquer coisa, eu vou tratar todo mundo igual, independente de qualquer coisa. Agora, equidade é eu tratar a pessoa de acordo com o que ela merece. Mais ou menos isso que seria. Então, tratar com igualdade, eu trato todo mundo igual. Tratar com equidade, eu trato a pessoa mais ou menos de acordo com o que ela merece. Seria isso. Aí, bora continuar aqui no 4 agora. Para dar sutileza aos simples e aos jovens, conhecimento e discrição. Dar sutileza aos simples, né? Quando a gente fala de Bíblia, né, de Jesus, principalmente, sempre é com simplicidade, né? Nunca é de outra forma. Então é sempre com simplicidade. Então aqui tá falando que a gente precisa ser simples, né? Pessoas simples. Mas ser simples não significa a gente ser aquela humildade disfarçada. Eu sou humilde porque eu tenho... porque eu vivo no humilde ali, né? Talvez com pouca condição, com pouco recurso, mas isso não significa ser simples. Ser simples, a pessoa precisa ser simples. A gente está falando de que tem muita gente que não tem, às vezes não tem ali um recurso financeiro, alguma coisa nesse sentido, mas que a pessoa não tem simplicidade. A pessoa não tem simplicidade. E tem muita gente que tem dinheiro, mas que é uma pessoa muito simples. Então, ser simples não está relacionado diretamente ao dinheiro ou à sua conta bancária. É ser uma pessoa simples na sua essência ali mesmo. E aos jovens trazer conhecimento e discrição. Vamos para o 5 agora aqui, ó. Aqui. O homem sabe... Opa, saiu. O que eu fiz? Nossa. Só um minutinho aí que eu fiz alguma cagada aqui. Apertei sem querer. Será que eu tenho que voltar? Não quero assim. Quero o capítulo. Aí, beleza. Aí, vamos continuar. O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará os sábios conselhos. Então tá falando que uma coisa importante aqui já, ó. O homem sábio ouvirá. Hoje em dia, não é difícil encontrar pessoas que ela tem dificuldade de ouvir. Não escuta o conselho de ninguém. Muitas vezes a pessoa ela acha que ela já sabe.
ela já sabe tudo, e não que às vezes até sabe realmente, mas a gente nunca pode perder a oportunidade de aprender, mesmo que seja com opiniões diferentes da nossa. Isso serve muito para mim, porque eu já tive muita dificuldade de ouvir, hoje eu me policio para que eu consiga ouvir mais e falar um pouco menos, né? Então essa questão do ouvir aqui é uma questão muito importante, que a gente precisa aprender. Isso aqui realmente é uma chave, né? Eu coloquei o título dessa série aí de Chaves da Sabedoria, mas isso aqui é uma chave. Ouvir é uma chave importante para poder avançar e ter sabedoria. Beleza, então ouvir aumentará, tá falando aqui, o homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará os sábios conselhos. Então você precisa ouvir para aumentar teu aprendizado, e depois que você aprendeu, você precisa alcançar e o homem de entendimento alcançará os sábios conselhos. Então ele vai ouvir e depois ele vai entender os sábios conselhos e vai praticar, né? Tem que praticar, senão não adianta nada. A gente fala que conhecimento sem aplicação é peso, né? Você está carregando isso à toa, não serve para nada. Então seria isso. Aí vamos pro próximo aqui. Pro 6, né? Para entender um provérbio e a sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. Então é a continuação aqui, né? O homem sábio ouvirá e aumentará o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará sábios conselhos, para entender um provérbio e a sua interpretação. As palavras dos sábios e seus enigmas. Então é uma complementação aqui, né? O homem sábio vai ouvir e vai aumentar o aprendizado, e o homem de entendimento alcançará seus sábios conselhos. Para entender um provérbio e a sua interpretação, as palavras dos sábios e seus enigmas. Beleza, vamos para o 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui já vai bem de encontro com o que eu acabei de falar, né? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui já é uma coisa forte, né? Uma palavra forte aqui, né? Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, quando a gente não se coloca na posição de aprender, de aprendizado, a gente tá falando aqui, a gente é uma pessoa louca, porque você não pode desprezar a sabedoria e o conhecimento, jamais, não pode. Quando você faz isso, você está perdendo uma oportunidade de evoluir na tua vida, de aprender, de fazer alguma coisa, de ir para um próximo nível, de avançar em qualquer esfera que seja, independente. Então, é importante. E uma chave importante, fundamental aqui é o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Então, quem teme a Deus é o primeiro princípio que a pessoa precisa cumprir para poder ter conhecimento. Então, o que a gente está fazendo aqui é um exemplo disso, né? Então, o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Então, se não tivesse temor ao Senhor para poder tá lendo isso aqui de coração aberto, para aprender as mensagens que está sendo passada, não tem como. Então, o temor é o princípio de tudo. Então, a gente tendo temor e estando com o coração aberto e disposto, né, a não desprezar a sabedoria e a instrução, aí sim aí tem terra fértil para poder plantar a semente e essa semente depois germinar, enfim, e gerar frutos lá na frente. Então vamos pro próximo aqui, o 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da tua mãe. Vou continuar aqui ó. Porque serão como ornamento de graça sobre a tua cabeça e correntes ao teu pescoço. Então aqui está falando, né? Ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da tua mãe. Esse negócio de filho meu aqui, antigamente, quando os mestres, né, da lei, eles tinham como hábito chamar, né, as pessoas que estavam aprendendo ali, os discípulos, de filhos, né? Então por isso que está escrito dessa forma. Mas ouve a instrução do teu pai e não abandone a lei da tua mãe.
Então, o primeiro ponto aqui já é uma coisa de honrar pai e mãe que a gente está falando também, né? Porque hoje em dia não é difícil a gente ouvir falar de pessoas que não respeitam mais o pai e a mãe, porque talvez ache que sabem mais, né? Que eles são antigos, né? Não tá acostumado com tecnologia, enfim, por vários motivos. E perde esse respeito, mas um pai e uma mãe, independente de qualquer coisa, ele sempre vai querer o melhor pro seu filho, salvo exceções, né, que a gente vê uns casos aí meio esquisitos aí, né, mas na maioria dos casos, sempre vai querer o melhor. E a instrução de um pai e de uma mãe, ela não pode ser desprezada, menosprezada. Talvez, dependendo da área ali de atuação, dependendo de onde você trabalha, é claro que naquele assunto você vai saber um pouco mais. Mas talvez uma instrução que o pai e uma mãe der, talvez ali... A mãe tem muito aquele negócio do sexto sentido, né? Às vezes mãe fala assim, meu filho, não faz isso, não faz isso, não vai por esse caminho. Ah, não gosta dessa pessoa. Ah, não vai hoje, não sai hoje, não faz isso hoje, enfim. Às vezes mãe tem muito dessas coisas, né? E é ouvir e não desprezar o conselho ou do pai ou de uma mãe, porque a gente precisa honrar pai e mãe primeiramente, né? Primeira coisa. Então, vamos continuar aqui, né? Filho meu, subimos um pouco aqui, agora é o 10. Filho meu, se pecadores te seduzirem, não consintas. Se eles disserem, vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Vamos engoli-los vivos, como a sepultura, e inteiros como os que descem a cova. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Vamos contextualizar um pouco isso aqui. Então, um ponto importante aqui, se pecadores te seduzirem, não consintas. Então já está falando aqui de pessoas, qualquer pessoa, independente se a pessoa ela é da igreja, de religião, independente de qualquer pessoa sabe o que é certo e o que é errado. Pode perguntar, chega pra pessoa, pode ser qualquer pessoa. Você pergunta, vou pegar um negócio que pertence a outra pessoa. A pessoa vai saber se é certo ou se é errado. Se a pessoa, tô falando mal de uma outra pessoa, a pessoa sabe que é certo e que é errado. Então aqui não precisa de muita coisa para saber o que é se pecadores te seduzirem, não consintas. Então, já está falando aqui, qualquer pessoa com um nível com um nível racional vai saber diferenciar o que é ser seduzido por um pecador. Não é nada escandaloso aí, sei lá, né? Tem uma visão muito robusta, enfim, em cima de nada. Não é nada disso. Qualquer pessoa com simples entendimento vai saber o que é certo e o que é errado. É isso que está falando aqui. Então está falando, se eles disserem, vem conosco, ponhamo-nos em espera por sangue, deixe-nos emboscar o inocente sem motivo. Então tá falando aqui sobre, às vezes a pessoa faz algum convite, ou algum amigo, enfim, amigo ou pessoa do convívio, ali, vamos fazer só uma coisinha aí, é tranquilo, é só por brincadeira e tal. Então já tá falando aqui, não consintas. Porque nenhum desses absurdos que a gente vê aí na televisão, de assassinato, de homicídio, de tanta coisa que acontece ruim aí, nada disso acontece de supetão, de uma vez. Sempre vai acontecer porque teve o primeiro convite, que é o que está falando aqui, um primeiro convite ali que parecia pequeno, que parecia despretensioso, e depois aí tem mais um, então sempre é um passinho de cada vez que vai dando. Quando você vai ver, você já está tomado por uma situação que você não gostaria de estar, ou que no primeiro momento parecia errada, e depois, como você foi consentindo aos poucos, a situação passou a não ser tão crítica assim, tão cruel assim, né?
Então tem que tomar muito cuidado com isso. Já nos primeiros convites ali, a gente já precisa estar atento e vigiar para que não a gente continue dando os passos pro errado, né? Pro que a gente já sabe que não é certo, a gente já sabe que não é pra gente. Então seria mais ou menos isso, né? A sepultura inteira, como tá. Vamos por encontraremos todos os bens preciosos. Aqui, ó. Então tá falando aqui de. Vamos pro 13 aqui. Encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Então aqui fala um pouco aqui também, né? Tá falando aqui de pecadores te seduzirem não com cintas. E aqui já tá falando assim, encontraremos todos os bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Então aqui já fala um pouco de colocar, às vezes, o dinheiro, né? O dinheiro um pouco à frente de princípios. Então, por mais que a gente vai ali, né, aceitar um convite que a gente talvez saiba que é errado, alguma coisa assim, mas se for para encontrar os bens e encher a minha casa de despojo, tá tudo certo, tá valendo? Então, será que tá certo? Será que tá valendo? Será que se eu tomar uma decisão só porque vai me trazer algum benefício financeiro, será que isso vai me levar para o melhor caminho, mesmo que ali num curto prazo talvez seja bom, satisfatório, você ter receber um dinheiro ou levar alguma vantagem em alguma situação? Será que isso vai ser satisfatório lá na frente? Será que isso vai trazer um resultado positivo lá na frente? Então, não olhar só no curto prazo, né? A gente pegar e olhar para frente. Se eu descumprir um princípio hoje para poder me beneficiar de alguma maneira, lá na frente isso vai me trazer consequências positivas ou vai me trazer consequências negativas? Então seria pensar um pouco dessa forma aqui, quando a gente fala que encontrar todos os bens preciosos, encheremos nossas casas de despojo. Lança tua sorte entre nós. Vamos pro 14 aqui agora. Lança tua sorte entre nós. Tenhamos todos uma só bolsa. Tá, aí aqui é a complementação ali, né? Já que vai estar todo mundo junto ali, né? Vamos. Depois a gente divide isso por igual, enfim. É como se fosse uma justiça disfarçada, né? Eu tô fazendo errado, mas vai ser para dividir por todo mundo. Alguma coisa mais ou menos desse tipo, meio que Robin Hood ali, né? Eu tô fazendo errado, eu tô roubando, mas é para dividir por todo mundo. Seria mais ou menos isso. Já que vai por todo mundo entre eles, né? Por todo mundo entre quem participou ali do errado, né? Daquilo ali. Vamos pro 15. Filho meu, não andes no caminho com eles. Refreie o teu pé de suas veredas. Então já tá dando conselho. Não andes no caminho com eles. Então já fica uma chave importante aqui para quem realmente quer viver uma vida debaixo de princípios, ter uma prosperidade que não traz mal algum consigo, ter relacionamentos fortificados e não ter ali qualquer tipo de prosperidade ou de avanço financeiro e trazer consigo maldições ali, né? Que às vezes muita gente fala, o dinheiro traz maldição, mas a prosperidade que vem do Senhor, com ela não acompanha mal algum. Então, se seguir os princípios, a prosperidade vai vir e não vai ter mal nenhum que vai te acompanhar. Não vai ter maldição, não vai ter nada. Então, só precisa seguir os princípios que estão escritos e que estão aqui para todo mundo. Então, tá falando, não andes tu no caminho com eles. Se você hoje tem algum amigo, influência, convite, alguma coisa que tá te conduzindo ali para um caminho que você talvez saiba ou desconfie ou sinta que é errado, então tá falando aqui, ó, refreia o teu pé de suas veredas. Então, refreia o teu pé. Falou, para agora. Das veredas significa caminho. Então, refreie o teu pé dos caminhos deles. Então, eles podem ir, mas você que tá com esse sentimento, é para você parar, não é para você continuar nesse caminho. Não é esse caminho que vai trazer o que você quer, não é esse caminho que vai trazer o teu sonho, que vai realizar teu sonho, que vai trazer o melhor para tua família dentro da tua casa, não é esse caminho que vai te fazer avançar na vida, por mais que às vezes no curto prazo possa parecer que é o melhor, né? Porque no Brasil
tudo honesto não vai para frente, não evolui, enfim. Não fica com esses pensamentos. Isso aí é crença, né? É o tipo de crença limitante. A gente escuta falar muito coach, né? Falar esse tipo de coisa. Mas isso é crença limitante realmente. Então, não entra por esse caminho. Refreie o teu pé, não siga o caminho dessas pessoas que você vê que tem algum convite que é errado, algum caminho que a pessoa está seguindo que é errado, e não ande nos caminhos dessas pessoas, é o que está falando aqui. Vamos para o 16. Porque os seus pés, que são os pés das pessoas aqui, das veredas, já está falando do caminho daquelas pessoas, porque os pés delas é o que está querendo dizer. Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Então, a gente vê muito isso aqui, um exemplo, né? Não sangue literalmente, mas no fim acaba sendo. A gente pode dar um exemplo aqui de política, né? Embora o objetivo meu não é falar sobre política, é um exemplo que eu acho que se casa bem. Por quê? Porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Porque a gente vê, vamos supor, uma decisão aqui de um político, de vários às vezes também, pode de se beneficiar, de desviar um dinheiro, de desviar uma verba, de não chegar aonde precisa chegar esses recursos, lá no fim, lá na ponta, para as pessoas que realmente precisam, isso realmente pode derramar sangue. Porque é uma pessoa que muitas vezes a gente vive no Brasil, a maioria da população tem dificuldade. Então, uma decisão dessa pessoa por benefício próprio ou por benefício ali do sistema, do partido, enfim, do aglomerado de pessoas ali, lá no fim pode derramar sangue, porque é uma saúde que está negligenciada e a pessoa precisava de um atendimento e pode morrer, e acontece muitas vezes de morrer, quantos casos a gente vê na televisão falando aí. Então, uma decisão dessa, embora ali parece pequena, né? Ah, não, eu vou desviar um dinheiro aqui, mas não vai fazer diferença, não. Vai fazer diferença sim, porque se tivesse um atendimento, se o dinheiro tivesse chegado para ter um atendimento digno, talvez o sangue não teria sido derramado. Então é um exemplo, mas que culmina nisso, né? Que uma decisão pequena lá no começo culmina nisso lá no fim depois. Beleza? Então vamos pro 17 agora aqui, ó. Certamente a rede é estendida em vão à vista de qualquer pássaro. Isso aqui é um provérbio, acho que a palavra é essa, né? É um provérbio de antigamente lá, se eu não me engano, chinês, eu não lembro agora. Mas que fala o seguinte, que o pássaro inteligente, o pássaro grande, ele não consegue pegar com armadilha simples. Então, queria explicar mais ou menos isso. Ele está falando aqui que às vezes a gente se acha muito esperto, querendo levar vantagem em alguma situação ou elaborar algum tipo de plano, sei lá, que pode desfavorecer alguém, para levar vantagem, enfim. Mas às vezes pássaro grande não cai em armadilha simples, é mais ou menos isso que está querendo dizer aqui. Então a gente às vezes acha que é muito esperto e acaba se enrolando ali com a própria, talvez, esperteza que a gente acha que a gente tem, né? Então, querendo dizer um pouco isso. Não sei se ficou claro, mas qualquer coisa depois eu tento explicar melhor. Beleza, vamos pro 18. Espreitem por seu próprio sangue, emboscam secretamente suas próprias vidas. Acho que é a continuação aqui do pássaro aqui, né? Que espreitam seu próprio sangue e emboscam secretamente suas próprias vidas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso, quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, e ela levanta sua voz nas ruas. Assim são os caminhos de cada um que é ganancioso, quanto ao ganho, que toma a vida dos que a possuem. Então, aqui é só a continuação, a contextualização do exemplo que eu acabei de falar, de política, né, esse tipo de coisa, né, de gente que está lá
e é ganancioso e toma a vida dos que a possuem. Então, enfim, só tá dando mais um exemplo, né? Mas não é só política, tá, gente? Isso aqui não é só política. Às vezes a gente tem a ganância, é do ser humano isso, tá? Não é. Eu não sou querendo falar que eu sou o santo aqui, que eu sou o correto, não, que a gente tem ganância, a gente também tem, a gente tem que controlar ou vigiar isso só. Mas todo mundo tem. Então muitas vezes chega uma proposta ali que é tentadora para qualquer pessoa. Então a gente precisa vigiar e ver se isso não vai trazer problema para outra pessoa. Para mim poder ter esse ganho, que tá falando aqui, né? Ganancioso quanto ao ganho. Para mim poder ter esse ganho, eu vou prejudicar pessoas, eu vou descumprir princípios, eu vou mentir, eu vou trair pessoas. Então é isso que a gente tem que pensar nesse caso aqui. Porque querer evoluir na vida, querer avançar na vida de qualquer forma que for, não tem problema nenhum. Agora, ganancioso quanto ao ganho é que toma a vida dos que a possuem. Então eu estou prejudicando alguma pessoa sendo ganancioso? Eu estou prejudicando alguma pessoa com essa decisão que eu estou tomando? Com esse caminho que eu estou levando? Então aí já significa que não tá o que você está fazendo não tá te levando para o caminho que você acha que, pro caminho que é bom, né? Que talvez ninguém quer ir pro caminho ruim, né, gente? Todo mundo quer ir pro caminho bom. Então, tomar decisões na ganância, só pensando no dinheiro, que é o que tá falando aqui, não vai te levar para o caminho que você acha que quer ir, né? Que vai te levar. Muitas vezes a gente acha que é o caminho mais curto, vai me levar em algum lugar, mas no curto prazo pode até ser, mas no longo prazo é o que eu acabei de falar. No longo prazo talvez não vai ser isso. E aí vamos pro 20 que eu falei, né? A sabedoria clama lá fora, ela levanta sua voz nas ruas. Então tá falando aqui, a sabedoria, ela é que biblicamente falando, a sabedoria ela é como se fosse uma pessoa. Então, quem pede, até a Bíblia fala isso, quem pede sabedoria será dado. Então, tá clamando, é para quem quiser, é para todo mundo, só tem que querer. Então tá clamando lá fora e ela levanta sua voz nas ruas, porque tá todo mundo desprezando a sabedoria, tá todo mundo achando que sabe demais, achando que enfim, e esquece de ser realmente uma pessoa sábia. E aí, inclusive, até a própria Bíblia fala que a sabedoria ela é um dom concedido por Deus, a sabedoria vem do alto, porque o que os homens têm, o que a gente tem é inteligência, que é diferente de sabedoria. Inteligência é a minha capacidade de aprender, de estudar e aprender, de viver, passar por experiências e aprender. Agora, a sabedoria, ela é do alto, é uma coisa que a gente não consegue aprender por estudar por si só. Um exemplo muito bom disso aqui é quem conhece pessoas que é uma pessoa extremamente inteligente, você conversa com a pessoa, cara, te traz uma história, explica um negócio muito bem, sabe muito, e falando ali, talvez ela não consegue converter isso em resultado para a vida dela mesma. Isso é falta de sabedoria. A pessoa que ela tem uma capacidade muito grande, é uma pessoa inteligente, mas ela não tem a sabedoria para poder converter isso, tudo que ela sabe, em resultado próprio. Então, por isso que a sabedoria é uma coisa e a inteligência é outra coisa. Então, a sabedoria, ela tá clamando. É só pedir. Quem pedir, vai receber. Mas precisa estar com o coração aberto, né? Precisa realmente estar disposto. Então, vamos pro 21 aqui. Ela clama no principal lugar da multidão, nas entradas dos portões e na cidade. Ela clama suas palavras dizendo... Desculpa. Tô com a boca seca aqui. Por quanto tempo, ó simples, amareis a simplicidade? E os escarnecedores se os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio. E os tolos odiarão o conhecimento? Então tá perguntando. Por quanto tempo, ó simples, amarei a simplicidade? E os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio.
e os tolos odiarão o conhecimento. Então, e os escarnecedores se deleitarão no seu escárnio, e os tolos odiarão o conhecimento. Escarnecedores são pessoas ali, é da mesma mesa de pessoas que zombam, zoa de tudo, né? Zoa de qualquer pessoa, zoa de tudo, zoa, se acha. Quando a pessoa ela zomba outra pessoa, ela se acha mais do que aquela pessoa, porque se a gente for uma pessoa simples, a gente vai ver as outras pessoas de maneira empática, né? De maneira amável, talvez, nesse sentido. E quando a gente é um zombador, um escarnecedor, a gente zoa todo mundo, a gente corneta as pessoas, mas cornetar não, sim, brincar é normal. Mas a gente sabe quando diferenciar, quando uma pessoa tá fazendo um comentário de brincadeira e quando a pessoa tá querendo ser maldosa, tá querendo desfazer, tá querendo menosprezar, tá querendo diminuir o que você tá fazendo, o que você é, a tua situação ou qualquer coisa nesse sentido. Então, seria mais ou menos isso. E tá falando aqui, ó, os tolos odiarão o conhecimento. Até quando? Até quando vai continuar desse jeito? A sabedoria está perguntando, até quando vai continuar desse jeito? As pessoas, elas muitas vezes cometem atos aí, enfim, que aos nossos olhos são terríveis ali, são escandalosos, olhar assim e falar, nossa gente, como que a pessoa faz isso? E às vezes ela acha bonito o que ela está fazendo, né? Ela acha bonito isso que ela está fazendo e não enxerga. Então é mais ou menos isso. É escarnecedor, zombador, e é pessoa que odeia o conhecimento, né? Não quer aprender, não adianta muitas vezes você querer falar para a pessoa, nossa, mas você acha certo isso que você está fazendo? Porque a pessoa ela tá tão cega que ela não vai te dar abertura, ela não vai te dar ouvido e ela vai se fechar cada vez mais se tentar falar ou ensinar alguma coisa para essa pessoa, né? Então a pessoa ela tá fechada, é o que tá falando aqui, né? E os tolos odiarão o conhecimento. Então, até quando vai continuar assim, né? Então, a sabedoria é só pedir que a sabedoria vai ser dada. Então, não precisa ficar odiar o conhecimento. Não, o conhecimento é bom, a sabedoria ela é boa. Ela traz benefícios consigo. A gente tem uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais sábia, com decisões mais sábias. A gente erra menos, a gente toma decisões mais assertivas na vida da gente quando a gente tem sabedoria. Então, até quando os tolos odiarão o conhecimento? Até quando? É uma pergunta, uma reflexão. Então vamos pro 23. É até o 33 hoje, tá? Então tá quase acabando já. Vamos pro 23. Deixar um pouquinho mais baixo aqui, ó. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Então tá falando: atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei meu espírito sobre vós, e vos farei conhecer as minhas palavras. Então, uma coisa importante. Atentai para a minha repreensão. Atentai para a minha repreensão. O que significa isso? Significa que muita gente, ninguém gosta, na verdade, de ser repreendido. Eu também não gosto. Ninguém gosta de ser repreendido, mas não existe crescimento sem confronto. Não existe crescimento sem confronto. Então, se a gente não for confrontado, a gente não vai crescer. E se a gente não for repreendido, a gente não vai aprender, a gente não vai saber onde que a gente está errando. Então, aqui está falando, atentai à minha repreensão. Aqui está falando da palavra em si, né? A palavra já está falando os caminhos que você deve seguir, e nesses 31 dias que eu vou estar fazendo esse estudo e tudo, vai falar muito sobre isso, e vai falar sobre repreensão. Muitas vezes a palavra que vai sair aqui vai contra o que a gente acredita ou o que a gente está fazendo. Então é uma repreensão. Mas a repreensão, ela ensina, ela edifica, ela molda. Então, sem repreensão, não tem crescimento. Então, precisa, por mais que às vezes a gente demora a digerir uma repreensão, a gente não gosta, a gente fica relutante e tal, a gente precisa processar aquilo com certa sabedoria e depois entender que, pô, realmente, né, às vezes eu posso seguir diferente, eu posso fazer de outra forma. Às vezes a gente tá tão cego ali querendo
seguir um caminho e alguém chega e te fala, ô, cara, mas você não quer fazer diferente, mas às vezes você não quer ouvir. Então seria mais ou menos isso. Não existe crescimento sem confronto. Então repreensão serve para confrontar a gente e a gente pensar, refletir no que a gente está fazendo. Eis que derramarei meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Então, isso aqui é mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo. Eis que derramarei o meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. É o que a gente está fazendo aqui, conhecendo as palavras. E quando a gente está conhecendo essas palavras que foram deixadas para que a gente aprenda e aprenda a viver sobre elas, e isso já é uma condução do próprio Espírito mesmo, né? Do Espírito Santo que a gente fala, né? Do Espírito Santo que vai conduzindo a gente para que a gente consiga conhecer a palavra. Quanta gente fala assim, eu já li a Bíblia lá, mas eu não entendo nada e tudo. Então é porque realmente precisa ter um certo discernimento, precisa ter uma intimidade com o Espírito que foi deixado sobre a gente, para que a gente consiga conhecer as palavras. Então aqui está falando, ó, eis que derramarei meu Espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Então seria isso. Para conhecer a palavra, precisa do Espírito, senão a gente não consegue interpretar mesmo. Eu já passei por... Ainda passo, né? Claro, eu não sei, né? Eu não entendo. Muita coisa eu leio e não entendo. Eu ainda não tenho discernimento correto para isso. Mas quantas vezes, há um tempo atrás, eu lia e não entendia nada, não entrava nada na minha cabeça. Eu falei, gente, o que eu tô falando? Tem nada a ver isso aqui? Não faz sentido nenhum. E eu não conseguia entender. Então, é mais ou menos isso. Eis que derramarei meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Porque chamei e vos recusastes, estendi a minha mão e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho, e não quisestes minha repreensão. Eu também rirei de vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Então aqui tá dando já uma repreensão, né? Já tá no primeiro ponto aqui, ó. Vamos lá. Por quê, né? Por que tá falando para atentar a repreensão? Porque chamei e vós recusastes. Então tá falando aqui, eu te chamei, tá chamando todo mundo para ter sabedoria, para poder aprender e conhecer as minhas palavras. Então é só continuidade. E vós recusaste. Estendi a minha mão e nenhum homem se importou. Então, gente, vamos buscar, vamos conhecer, vamos entender, vamos procurar ter sabedoria, vamos conhecer as palavras. Então tá falando, vós recusastes, estendi a minha mão e nenhum homem se importou, mas reduziram a nada todo o meu conselho. Então tudo que eu fiz, toda a palavra que eu deixei, tudo que eu deixei para que vocês seguissem, vocês reduziram a nada o meu conselho. E não quisestes minha repreensão. Então tá falando, a palavra ela confronta, ela repreende a gente em muitos casos, é o que eu acabei de falar. E também, como você, aqui tá, como eu disse, né, é a primeira repreensão. Então, como recusastes, né, a minha mão e não se importa, eu também rirei da vossa calamidade, zombarei quando o vosso temor chegar. Então tá falando aqui, como você acabou de falar de equidade lá em cima, né? Isso aqui é um exemplo de equidade, né? Como você repreendeu, zombou, eu também rirei da vossa calamidade, zombarei quando o teu temor chegar. Ou seja, quando o teu dia ruim chegar, eu também vou zombar como você zombou de mim. Isso aqui é equidade, não é igualdade. Igualdade é fazer igual com todo mundo. Equidade não. Equidade é eu fazer a forma que você me trata, eu vou te tratar. Seria mais ou menos isso. Não é exatamente isso, literalmente isso, mas é mais ou menos isso. Quando o vosso temor chegar, como desolação, e a vossa destruição vier com redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vier sobre vós. Então aqui está falando, né?
quando você tiver lá, né, nos dias ruins, né, com dificuldade, vir notícia ruim e tal, é aí, né? É aí que importa, é aí que a sabedoria vale a pena, é aí que você vai é, prestar atenção, né? Se importar, tá falando aqui que não se importa com o conselho, é aí que você vai se importar com o conselho? Vai ser nesse momento, só nesse momento, quando tudo estiver ruim, aí que você vai querer dar o caminho, querer pegar o caminho, querer aprender, querer ver o que a palavra está querendo te dizer? Será que é só nesse momento que você vai querer? Só nesse momento, quando a situação já estiver difícil? É uma reflexão. Então, eles me chamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão. Então tá falando aqui, ó. No momento da dor, da dificuldade, quando você já desprezou tudo isso, então me chamarão e eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me encontrarão. Então, a gente está falando ali dos zombadores e dos escarnecedores, né? Então, a equidade tá falando que, então, quando chamar, ele não vai ter resposta, tua oração não vai ter resposta, o teu pedido não vai ter resposta. Então, o que precisa então? Para poder ter a oração respondida, para poder buscar, quando buscar de madrugada, encontrar. Tá falando aqui, ó. Aqui, ó. Atentai à minha repreensão, eis que derramarei meu espírito sobre vós e vos farei conhecer as minhas palavras. Tá falando aqui, ó. Precisa atentar à repreensão. Para poder o quê? Para poder, quando o vosso temor chegar como desolação e a vossa destruição vier como um redemoinho de vento, quando a aflição e a angústia vier sobre vós, aí se atentar à repreensão e conhecer as minhas palavras, vai ser respondido, né? Aí é o contrário aqui, né? Me chamarão e eu responderei, seria. De madrugada me buscarão e me encontrarão, seria. Então seria isso, né? Então, não sei se ficou claro, mas quando você aceitar a repreensão e conhecer as palavras que estão sendo ditas, que é o que a gente está fazendo aqui, aí sim, vocês vão buscar, vocês vão chamar e serão respondidos. De madrugada vão buscar e vão encontrar o que vocês precisam, o que vocês procuram. Então é isso que está dizendo. Porque odiaram o conhecimento e não escolheram o temor do Senhor. É a continuação daqui, né? Então, olha lá. Como odiou o conhecimento, conhecimento é a palavra, é o que a gente está fazendo aqui, buscando conhecimento, estamos estudando a palavra. E não escolheram o temor do Senhor. Então, quando eu temo, primeiro ponto, quando eu tenho temor, quando eu temo a Deus, quando eu tenho temor de Deus, eu vou buscar o conhecimento da sua palavra. Se eu buscar o conhecimento da sua palavra, quando eu buscar, vai ser respondido, né? Então é isso que tá querendo dizer aqui. Eles não quiseram meus conselhos e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do teu próprio caminho e encher-se-ão dos seus próprios artifícios. Porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos tolos os destruirá. Olha que profundo isso aqui, importante, né? Quer ver? Pra gente já encerrar hoje. Então tá falando, ó. Vamos contextualizar esse fim aqui que é importante, é um fechamento importante, uma reflexão para levar aí pro dia e pra vida, né? Então, eles me chamarão, estamos falando dos escarnecedores, dos zombadores lá em cima. Quem ignora o conhecimento, quem ignora a sabedoria, escarnecedores, zombadores que estão seguindo por esse caminho, têm consciência do que estão fazendo e estão seguindo por esse caminho. Então tá falando disso. Aí, zombadores, escarnecedores, pessoas que ignoram a sabedoria, estão falando disso. Então, eles me chamarão e não responderei. De madrugada buscarão e não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento.
a palavra. E não escolheram o temor do Senhor. Temor do Senhor. Se você não tiver temor, você não vai parar não vai perder teu tempo para ficar lendo e estudando isso aqui. Vai? Alguém vai? Não vai. Então, vamos continuar. Eles não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão de seus próprios artifícios. Tá falando aqui, o que tá querendo dizer isso aqui? Tá falando assim, ó, eu tenho um caminho para você de sabedoria. Eu tenho um caminho para você crescer, para você prosperar, para ter relacionamentos saudáveis, para ter paz na tua vida. Tá falando isso. Mas já que vocês não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, então vocês vão comer do seu próprio caminho e encher-se-ão dos seus próprios artifícios. Então as consequências são tuas. Aí quando a tua vida, acabou de falar aqui, quando chegar o dia ruim, quando a tua vida não estiver no caminho que você gostaria, não estiver trazendo os resultados que você gostaria, os relacionamentos teus não dá certo, a empresa que você abre não dá certo, o teu serviço não dá certo, tudo que você tenta fazer não dá certo, aí tá falando aqui, aí você vai falar assim, mas é Deus. Não, tá falando aqui, ó. Você tem que querer a repreensão. Aqui, isso que a gente tá fazendo, buscando o conhecimento, aceitar a repreensão e seguir o teu caminho. Aí sim. Então, isso que tá querendo dizer aqui. Quando o teu caminho já tiver dado tudo errado, depois você vai querer culpar Deus ou culpar alguém, culpar outra pessoa? Não. É você aceitar a repreensão, é isso que vai trazer o caminho correto. Então, portanto, comerão do seu próprio fruto. Do fruto do seu próprio caminho e encher-se-ão dos seus próprios artifícios. Então tá falando aqui, as consequências são... Se você não quiser seguir, não tem problema nenhum, mas a consequência é tua mesmo. Beleza? Tá ok? É isso que tá querendo dizer. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos tolos os destruirá. Então tá falando aqui, porque o desvio dos simples... Então tá falando, não vai por esse caminho, vamos seguir o caminho simples, é simples, e realmente é simples. Às vezes a gente gosta de dificultar as coisas, a gente tem mania de arrumar um problema para cada solução, e é simples, ó, é só seguir, tô falando aqui, aceita a minha repreensão, vamos seguir a lógica certa, né? Primeiro ponto, vamos lá, primeiro ponto, temor a Deus. Rodrigo, o que é temor a Deus? Temor a Deus é a gente saber que a gente erra, que a gente é falho, que a gente peca, eu também erro, eu também peco, mas é a gente não querer continuar fazendo isso por temor a Deus. Não é por ninguém, não é por uma pessoa, não é por ninguém. É por temor. Então, por temor a Deus, eu quero fazer o certo. Por temor a Deus, eu vou ler, eu vou entender o que ele quer me passar, eu vou tentar entender a instrução que ele tá querendo, que ele deixou, o caminho que ele quer para mim, eu vou tentar seguir esse caminho. Então, é isso que tá falando. Primeiro ponto, temor a Deus. Por quê? Por que temor? Porque com temor a Deus eu vou me colocar numa posição de aprendizado, de que eu quero conhecer, que é o que hoje praticamente falou sobre isso, que é eu querer buscar a sabedoria e conhecer um pouco mais. Então é isso. Então eu busquei o temor, eu vou buscar a sabedoria, né? Depois, né? Número 2, buscar a sabedoria. Como? Então eu falei, a sabedoria será dada a quem pedir, né? Então, e eu preciso estar aberto, acabou de falar hoje. E eu buscando a sabedoria, eu vou ter cada vez mais entendimento e discernimento da repreensão que a palavra está me gerando, que está me causando. E em cima da repreensão é eu tentar fazer o que precisa ser feito. É eu tentar aplicar e seguir o caminho que eu entendi que eu preciso fazer. Onde que eu estou errando e o que eu preciso fazer agora para não errar mais. E continuar, tentar pelo menos não errar mais, né? Que a gente sempre vai errar. Mas seria isso. Então buscar a sabedoria. E depois, terceiro, aceitar a repreensão e agir, né? Aceitar a repreensão e agir. Porque o desvio do simples... O que é o simples? Aqui, ó. O simples é isso aqui, ó. Temor
temor a Deus, buscar a sabedoria e o entendimento da palavra, que é o que falou lá em cima, e não lembro o número agora aqui, e aceitar a repreensão, e eu aceitando, eu vou agir. Esse é o simples que está falando aqui, ó, porque eu desvio do simples. Não é para desviar do simples, o simples é esse. Esse é o simples. E a prosperidade dos tolos, porque o desvio, se você desviar disso aqui, a prosperidade dos tolos os destruirá. Então tá falando, se você desviar do simples, o que é o simples? É o temor, buscar a sabedoria, aceitar a repreensão e agir depois que eu aceitei. Esse é o simples. E se eu desviar do simples? A prosperidade dos tolos os destruirá. Então você vai seguir o caminho lá do escarnecedor, do zombador, você vai aceitar o convite do mal, né? Daquele convite mal, né? Disfarçado de bom ali. Você vai aceitar esse convite, o que vai acontecer? A prosperidade dos tolos os destruirá. Então, para fechar hoje, né? Vamos fazer um resuminho aqui então. Primeiro ponto, primeiro princípio é temor a Deus, né? Por quê? Porque se eu não tiver temor a Deus, eu não vou perder meu tempo lendo uma palavra, aprendendo uma palavra, que é o que eu vou fazer, né? Nesses 31 dias aí de agosto, um provérbio por dia, e tentar aprender um pouco mais com isso, tentar e levar isso para minha vida, né? Senão não faz sentido nenhum. Conhecimento que não é aplicado é obesidade, não serve para nada, é peso, não tem fundamento. Beleza, então temor a Deus é eu perder meu tempo, eu doar meu tempo e querer aprender, isso já é o temor. Então aí eu vou buscar, né? Mas aí eu tô com o coração aberto para buscar a sabedoria de fato? Tudo que eu tô ouvindo, eu tô de coração aberto para poder aprender isso? Então, buscar a sabedoria. Aí beleza, depois que eu busquei a sabedoria, isso vai me gerar uma repreensão, vai me repreender em alguns momentos, alguma coisa que eu tô fazendo, alguma palavra que a gente vê, alguma reflexão que porventura acontecer. Então, isso vai me gerar uma repreensão. E essa repreensão que me gerar, não adianta eu ficar bicudo, não adianta eu ficar bravinho, não adianta eu ficar de mal. Não é isso que vai resolver. A repreensão ela é feita para a gente refletir se realmente a gente está seguindo o caminho que deveria. Então, e eu aceitei a repreensão, eu preciso agir. Né? Sem agir não muda nada. Não interessa o que eu saiba. Eu posso saber ser PhD em qualquer assunto que for. Se eu não aplicar, se eu não fizer, não adianta nada, a vida não muda. Então seria isso. E aí, se eu seguir isso, se eu seguir isso, eu tenho uma chance de cada vez mais levar a minha vida para um caminho que eu gostaria, né? Que é o caminho que Deus traçou pra gente. Ele tem um plano para nossa vida bom, perfeito e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E depende da gente, seguindo mais ou menos esse passo a passo aqui, da gente alcançar o que ele tem. Então a gente precisa ter temor a Deus, a gente precisa buscar sabedoria, aceitar a repreensão, agir depois que a gente aceitou, e aí sim a gente vai continuar trilhando o nosso caminho, e aí sim a gente vai estar pautado ali, embasado em princípios que vão conduzir a nossa vida e ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, uma vida mais confortável, talvez. E também próspera, enfim, ter tudo o que a vida tem de bom para nos oferecer. Então seria isso. Bom, o aprendizado de hoje é esse. Amanhã eu vou fazer às 8 horas da manhã também, aí a gente vai fazer Provérbios 2. Alguns são um pouco mais longos, alguns são um pouco mais curtos. Hoje, como foi o primeiro dia, eu tô um pouco sem prática também, vocês me perdoam aí, porque eu não sou coach, eu também não sou ator, eu não tenho tanta familiaridade assim com câmera, com a ferramenta aqui, enfim. Mas amanhã vamos fazer às 8. Aí o meu objetivo é fazer dentro de 20, 30 minutos. Hoje eu vi que fugiu um pouco, mas eu vou me adaptar a isso para poder buscar, porque durante a semana também tem uns compromissos, não pode estender muito. Todo mundo tem, não dá para estender muito. Então amanhã eu vou fazer às 8. Quem quiser participar, tá convidado para a gente continuar nessa busca aqui, né? Para aprender, né? Buscar um pouco mais de aprendizado, sabedoria e conduzir a nossa vida para uma vida de princípios e que a gente tenha todos os benefícios, sim, prosperidade, bons relacionamentos, tudo de bom dessa vida, mas com princípios para que não traga nenhum tipo de mal para nossa vida, tá certo? Então, um bom sábado a todos, um bom fim de semana. Quem quiser acompanhar amanhã também tá convidado. Então, amanhã às 8 a gente vai para Provérbios 2, tá bom? Bom dia, até mais, valeu!